É um privilégio iniciarmos mais uma série de lições da Escola Sabatina. Desta feita, sob a carta escrita pelo apóstolo São Paulo aos Efésios. A carta foi escrita por volta do ano 62 de nossa era, durante o primeiro período de prisão do apóstolo São Paulo em Roma. Foi escrita 10 anos após a sua primeira visita à cidade de Éfeso. O primeiro contato de Paulo com os Efésios se dera ao final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 de nossa era. Ele tinha ido até a Grécia, indo a Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas, e agora em companhia de Áquila e Priscila, ele retornava da sua viagem, conforme lemos em Atos capítulo 18, e ele pregou a alguns judeus na sinagoga, na cidade de Éfeso. Surgiram ali algumas pessoas interessadas no Evangelho de Cristo Jesus. Mas Paulo deveria continuar a sua viagem. E assim ele deixou Áquila e Priscila ali em Éfeso e partiu para Jerusalém, que era o destino final da sua viagem. Assim, a origem da igreja em Éfeso foi com Paulo, Áquila e Priscila por volta do ano 52 de nossa era. Após a partida do apóstolo São Paulo para Jerusalém, Apolo, um judeu de Alexandria, que conhecera a mensagem de João Batista, chegou até aquela cidade. Surgiram os primeiros conversos cristãos, e no ano seguinte, no ano 53, Paulo inicia uma terceira viagem missionária, agora partindo diretamente para a cidade de Éfeso. Ele desejava estabelecer firmemente o cristianismo naquela cidade. E assim ele permaneceu durante 3 anos ali, consolidando a igreja naquele lugar. Nós sabemos que a igreja de Éfeso, no primeiro século da igreja cristã, tornou-se, junto com as igrejas de Jerusalém, Antioquia da Síria e Alexandria, uma das principais igrejas do mundo cristão daquele tempo. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Possuía mais ou menos 250 mil habitantes, segundo os historiadores, para aquela época uma grande população. Ali ficava inclusive o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali, em torno daquele templo, naquela cidade, ali era um centro de cerimônias religiosas, festas e celebrações anuais. Havia todo um comércio religioso envolvido na adoração a Diana. Quando Paulo chegou ali na sua terceira viagem missionária, ele iniciou seu trabalho na sinagoga. Porém, logo surgiu a oposição dos judeus. E aí ele deslocou-se para uma escola, a escola de Tirano. Reunia-se a princípio com um pequeno grupo de 12 homens que haviam recebido o batismo de João Batista e eram influenciados por Apolo. Não conheciam nem mesmo a existência do Espírito Santo. Paulo os batizou em nome de Jesus, doutrinou-os. Receberam os dons do Espírito Santo e toda a comunidade se impressionou e novos crentes começaram a agregar-se àquelas pessoas. Eles abandonaram a adoração aos ídolos, que era o centro da atividade religiosa daquela cidade. Queimaram, inclusive, seus livros de feitiçaria. E os primeiros crentes em Éfeso eram chamados de seguidores do caminho, o caminho do Cristo, do Nazareno. Deus operou milagres através de Paulo e dos primeiros crentes de Efésio. E ali houve inúmeras curas, expulsão de demônios, e em meio ao crescimento do número de crentes naquela cidade, seguidores do caminho, em meio aos milagres, destruição de imagens, tudo isso provocou um alvoroço na cidade. E Demétrio, que era o ourives, um dos líderes dentre os ourives, excitou um tumulto. Milhares de pessoas se reuniram no anfiteatro e eles gritavam sem parar: "Grande é Diana, a deusa dos Efésios." Quando o tumulto foi acalmado, Paulo percebeu que devia continuar a sua terceira viagem
missionária, havia permanecido 3 anos em Éfeso, e ali ele partiu para a Macedônia. Durante 2 anos, ele esteve na Grécia e na Macedônia, confirmando os crentes, confirmando os irmãos. Ao final da sua viagem, desses 2 anos, no ano 58, quando ele retornava para Jerusalém, ele aportou em Mileto, uma cidadezinha, um porto próximo a Éfeso. De Mileto, ele mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso. E ele queria conversar com eles. Em Atos capítulo 20, nós encontramos esse encontro relatado. Paulo fez algumas advertências a eles. Lembrou-lhes como a palavra do Senhor lhes fora pregada, como os havia alcançado, como o Espírito Santo havia atuado poderosamente convertendo-os. Eles deviam agora pastorear com dedicação a nova igreja de Deus que ali se instalara. Eles deviam estar também atentos a lobos espirituais que tentariam desviar os irmãos do caminho. E eles deviam vigiar na graça do Senhor. Após essa terceira viagem missionária, essa passagem rápida por Mileto, quando se despediu dos líderes da igreja de Éfeso, Paulo dirigiu-se para Jerusalém. Nós conhecemos a história no livro de Atos, como em Jerusalém, depois ele foi preso, foi levado para Cesareia e finalmente ele foi levado para Roma. 4 anos depois de haver se despedido dos crentes efésios, Paulo, no ano 62 de nossa era, se encontrava na cidade de Roma, no seu primeiro período de prisão. 10 anos haviam se passado da fundação da igreja de Éfeso. E agora ele lhes escreve uma carta. Ele arremete pelas mãos de Tíquico, um de seus assistentes, pedindo que essa carta fosse lida pela igreja que se reunia naquele tempo nas casas na cidade de Éfeso. Eles passavam por dificuldades, por provações, perseguições. Eles não tinham tempo para se reunir. A igreja se reunia em pequenos grupos nos lares. Eram várias igrejas em Éfeso, nos lares. Quando escreveu aquela carta aos Efésios, Paulo estava preocupado com os reflexos da sua prisão. Eles haviam tido conhecimento em Éfeso da prisão do apóstolo Paulo. Estavam preocupados agora, estavam tristes, porque ele era o fundador da igreja. 10 anos já haviam se passado. Mas Paulo procurou lembrar-lhes na carta aos Efésios da sua experiência de conversão, do privilégio que eles agora desfrutavam de haverem sido chamados para pertencerem à igreja de Deus. Deus manifestara a sua graça para com eles. Não deviam desanimar, porque eles eram amados de Deus. E Paulo lhes mostrava na sua carta aos Efésios de que aquilo que ele enfrentava fazia parte do grande plano de Deus para manifestar a sua graça. Porque as tribulações pelas quais ele passava eram para a glória de Deus. Os Efésios deveriam lembrar-se da sua identidade com Cristo Jesus, do privilégio que tinham de servir de acordo com os seus planos divinos. Durante os próximos 3 meses, nós vamos estudar detalhadamente a carta aos Efésios. Os temas encontrados naquela carta são apelos, conselhos, orações em favor dos Efésios. Paulo desejava, entre outras coisas, que eles vivessem uma nova vida espiritual em Cristo Jesus, experimentassem o amor de Cristo em seus corações, se amassem uns aos outros nos tempos difíceis em que viviam, vivessem em unidade espiritual, mantivessem um espírito de louvor e de adoração, seguissem o exemplo de Cristo em sua vida familiar e vivessem a vida cristã prática em sua totalidade. Além de encontrarmos fortes indicações e identificações pessoais de Paulo através de toda aquela carta, nós encontramos também na carta aos Efésios algumas exposições de Paulo sobre, primeiro, o eterno plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, existente antes da fundação do mundo
e cumprido na plenitude dos tempos. Paulo, como segundo tema na carta, ele trata da liderança de Cristo sobre todas as coisas no céu e na terra. A unidade planejada por Deus, convergindo através da pessoa de Jesus Cristo, unindo judeus, gentios, a todos eles. O terceiro grande tema de Paulo na carta é que a igreja está no centro do plano divino, de manifestação do seu poder e graça, através da vida dos crentes fiéis. O quarto grande tema da carta, a transformação do que ocorre na vida do cristão quando ele aceita Cristo como seu Salvador. Ele é transformado pelo Espírito Santo, recebendo os dons espirituais de Deus através do Espírito Santo. Paulo utiliza nessa carta 4 metáforas para exemplificar a existência, a vida da igreja como um projeto de Deus. Ele diz, em primeiro lugar, que a igreja é o corpo espiritual de Cristo Jesus. Tem um propósito, uma intenção para com ela, de que ela seja um prolongamento da vida, da missão de Cristo. Cada membro da igreja é uma parte do corpo espiritual de Cristo Jesus. A igreja é apresentada por Paulo também através da metáfora de um templo vivo, um edifício espiritual. Os recursos de Deus estão à disposição da igreja para o seu crescimento espiritual. A terceira metáfora utilizada por Paulo é da igreja como noiva de Cristo, no relacionamento de amor e fé com o seu Salvador. A quarta metáfora é a igreja como um exército. A vitória da causa do Evangelho depende do envolvimento de cada cristão. Enfim, na carta aos Efésios, nós percebemos que ela é uma carta impregnada de Cristo Jesus, da pessoa de Jesus. Ela louva, ela exalta as ações salvíficas de Cristo em nosso favor. Essa carta busca reacender em nós o nosso compromisso espiritual, pessoal, com o Salvador Jesus Cristo. Nós estamos ligados a Cristo Jesus através da sua igreja e ligados, identificados uns com os outros. A igreja é o corpo espiritual de Cristo, para o qual todos os planos de Deus convergem. E assim, o nosso desejo ao iniciarmos esse novo trimestre é que a nossa ligação com a pessoa de Jesus Cristo seja fortalecida através desses momentos de estudo a cada semana. Que o Senhor nos abençoe, nos encha com o seu poder, com a sua graça e com o seu Santo Espírito.